Ok. Bom, boa noite, pessoal. Então, vamos continuar com momento de binário, né? Momento binário. Na aula passada, com a turma de mecânica, eu resolvi o problema, né? Não lembro qual é o número, mas está aí. Então, eu espero que vocês tenham visto o vídeo que eu postei lá no canal. E na aula de hoje vamos resolver esse problema aqui, né? O 486. É um problema muito parecido com o anterior. Então, eu vou mais ou menos repetir o mesmo raciocínio, né? Mais ou menos, ok? Para vocês entenderem melhor, um pouco melhor, como é que se aborda um problema quando você tem um momento de binários agindo sobre uma estrutura, né? Nesse caso, é uma barra aqui, uma viga, que está engastada no ponto A, ok? Ela está presa em um ponto A, e sobre essa viga agem essas quatro forças, ok? Essa força F aqui, nesse problema, ela vale 6 kN, enquanto que essas duas valem 5 kN, né? Ok? E elas estão orientadas formando algum ângulo aí, né? Reparem aqui o triângulo fundamental, né? A orientação dessa força, dessa aqui, ela é bem dada pelo triângulo esse aqui, e a gente, bom, uma das coisas que vai fazer nesse problema é aprender a usar, como você usa esse triângulo para representar as componentes de uma força, né? Agora, essas forças, elas têm uma particularidade, né? Vocês podem ver que, por exemplo, essas duas forças, elas são iguais em módulo e estão dirigidas em sentidos opostos, né? Ok? Essa aqui está dirigida no sentido oposto, essa tem a mesma orientação, só que em sentidos opostos. E essas duas também são iguais e estão em sentidos opostos. Bom, isso é o que se chama de um binário. Quando você tem duas forças iguais e em sentidos opostos, é o que se chama de um binário, né? O binário, quando o binário age sobre uma estrutura, ele tende a causar rotações nessa estrutura. São duas forças. Mas para isso, essas forças elas têm que estar em direções diferentes, né? Ou seja, elas têm que ter um braço. Tá? Que é o caso, né? Esse binário aqui de 5 kN, ele sozinho, ele tende a causar uma rotação sobre essa estrutura. Esse binário tem um braço, que seria, o braço é a distância entre a linha de ação dessas duas forças, né? Okay? Quando você tem duas forças que formam um binário, o braço do binário vai ser igual a distância entre as linhas de ação das forças, né? Ou seja, aquela linha que vai de uma linha de ação a outra perpendicularmente, né? Okay? Logo, esse binário tem um braço diferente de zero, eles não são colineares, essas forças, e esse binário de 6 kN também tem um braço, né? Logo, esses binários tendem a rodar a estrutura, ok? Ou seja, esses binários, eles geram um momento sobre a estrutura que se chama de momento de binário, tá? Se você se olha o que acontece, por exemplo, quando esse binário, esse de 5 kN, age sobre a estrutura, tá? Olhando apenas para esse binário, você pode ver que ele tende a causar uma rotação nessa estrutura, uma rotação horária, no sentido horário, né? Se a gente usa a regra da mão direita, coloca os dedos no sentido da rotação que causa esse binário de 5, o polegar indica o sentido do momento do binário. Quer dizer que esse binário de 5 kN, ele causa um momento entrando no quadro. E o binário de 6 kN causa um momento no sentido contrário, né? Porque esse binário, quando ele age sobre a estrutura, ele tende a rodar a estrutura assim, dessa forma, né? Ou seja, no sentido anti-horário, logo o binário seria um vetor saindo do quadro. O resultante vai ser
Bom, a gente não sabe se o resultante está entrando ou saindo do quadro, vai depender de se o binário que ganha é o binário de 5 ou o binário de 6. Vamos calcular, vamos fazer a conta, a ver no que dá, né? Ok? Bom, o que eu expliquei na aula passada é que o momento gerado por esses binários, você pode calcular o resultante, você pode calcular como a soma dos momentos de cada uma das forças por separado, né? Você pode calcular o momento dessa força, mais o momento dessa força, mais o dessa, tá? E você vai ter o momento resultante devido a essas quatro forças agindo sobre a estrutura. Mas lembrem que para você calcular o momento de uma força, você precisa escolher um ponto, sempre. Tá? Seria um ponto que é atravessado por um eixo. Pode ser, por exemplo, o ponto A, né? Você pode imaginar o momento de cada uma dessas forças em relação a um eixo que passe pelo ponto A. Tá? Ou pode usar um ponto que esteja em uma das forças, né? Nesse caso, o melhor, o mais recomendável é escolher um ponto que esteja sobre cada uma das forças. Com independência do ponto que você escolhe, o momento de binário resultante vai ser sempre o mesmo. Tá? Podem revisar o vídeo anterior, onde se prova para um problema específico que, escolhendo qualquer ponto da estrutura, o momento resultante vai ser sempre o mesmo se sobre as estruturas agem apenas binários, né? Ok? Tá? Ou seja, o momento de binário de 5 kN, ele age sobre toda a estrutura, não está ligado a nenhum ponto específico. Qualquer seja o ponto que você escolhe, o momento desse binário vai ter o mesmo valor, né? É independente do ponto, igual que o momento desse binário. Isso é válido apenas para o momento do binário, né? Okay? Quando você tem binários sobre a estrutura. Então, você pode calcular, isso é um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Você pode calcular o momento de cada uma dessas forças em relação ao ponto A, e você pode provar que vai dar o mesmo se você escolhe o ponto B, ou você escolhe esse ponto, ou qualquer outro ponto que você escolhe. Vai dar sempre o mesmo valor, né? Tá? Podem provar isso aí. Beleza? Também Professor, vou fazer uma coisa. Em lugar de determinar o momento das forças em relação a um ponto específico, vou determinar o binário de 5 kN usando o método das componentes, o binário do momento de 6 kN, também usando o método das componentes, e depois vamos a fazer a soma desses momentos, né? A gente já sabe que esse aqui gera um momento entrando no quadro e esse aqui gera um momento saindo do quadro. Então, vamos escolher uma convenção de sinais. Vamos escolher como positivo saindo e como negativo entrando. Ok? Como é o método das componentes? Bom, você descompõe cada força em suas componentes. Tá? Então, essa força aqui vai ter uma componente X, uma componente horizontal, e esse aqui vai ter uma componente vertical, esse aqui vai ter uma componente horizontal e uma vertical, ok? Esse aqui, mesma coisa. E aqui também, né? Ok? Ou seja, a ideia é que as componentes de um binário também formam binários, né? Por exemplo, essa componente aqui, horizontal, forma um binário com essa componente horizontal. E essa componente vertical forma um binário com essa componente vertical. Elas são iguais em módulo e de sentidos opostos, né? Okay? Igual que essa componente forma um binário com essa aqui forma um binário com essa, tá? Então, o momento de binário, vou escrever aqui, o momento de binário do binário de 5 kN, vamos escrever assim, de 5 kN, vamos determinar como
o momento do binário dessa componente mais o momento do binário dessa componente. Aí você vai ver que fácil sai o problema. Tá, vamos lá. Qual seria o momento do binário da componente horizontal? Essa aqui. Bom, vai ser igual a força do binário. A força do binário é a força da componente, né? Ok? De uma delas. A força dessa componente, que é a mesma que essa, vai ser igual ao valor da força projetada na horizontal. Você projeta com esse triângulo e como essa componente que a gente está querendo, você pega aqui o lado que é paralelo a essa componente sobre a hipotenusa. Logo seria 5 vezes 3 quintos, né? Ok? 5 vezes 3 quintos. Beleza? Agora seria vezes o braço desse binário, né? Aqui você tem que colocar agora, seria a força vezes o braço do binário. O braço do binário é a distância entre as linhas de ação das forças, né? São essas duas forças, o braço dela vai ser igual a essa distância aqui. Esse é 0,5, 0,5, então é vezes 1. Okay? E aqui você tem que colocar o sinal desse momento. Esse momento, ele estará saindo ou entrando no quadro. Vamos lá, vamos ver. Se você puxa essa viga com duas forças assim, você vai ter que essas forças elas tendem a girar a estrutura no sentido anti-horário. Logo, elas causam um momento saindo do quadro, então é positivo. Né? Ok? Beleza? Então vamos lá, para essa aqui. Bom, o momento de binário seria igual ao valor da força, a componente, né? Seria o valor da força projetada na vertical. Então, 4 quintos, essa componente é paralela ao lado 4 do triângulo, vezes o braço do binário. O braço do binário seria a distância entre as linhas de ação da força. Essa distância aqui que é igual a 3. E o sinal desse binário, desse momento, vai ser igual, é positivo ou negativo? Vamos lá. Ou seja, quando essas forças agem, elas tendem a girar a estrutura no sentido horário, né? Horário. Então, é negativo. Tá? E é muito fácil, né? Calcular isso aí, né? Tá, cancela aqui, isso dá 3 menos 12. Igual a menos 9. Menos 9 kN por metro, né? Ok? Beleza? E tem que ser negativo, ou seja, ser um momento do binário de 5 kN. E é negativo, a gente já sabia que era negativo, porque a gente já sabia que esse binário ele tende a girar a estrutura no sentido horário, logo está entrando no quadro. Agora vamos para o binário de 6 kN. Vamos lá. Então seria o momento da componente horizontal, do binário horizontal, mais o momento do binário vertical, que é esse aqui. Tá? Vamos lá. Momento de 6. Dá ok? Bom, o binário da componente horizontal vai ser igual, ou seja, o momento da componente horizontal vai ser igual a quê? A força do binário, que é a projeção dessa força, que é 6 vezes cosseno de 30, aí 3 sobre 2, tá? Vezes o braço do binário. O braço do binário é a distância entre as linhas de ação da força, né? Essa distância aqui, que vale 1. E esse momento estaria entrando ou saindo do quadro. Bom, essas forças, quando elas agem sobre a estrutura, elas tendem a girar a estrutura no sentido horário, né? Logo, causam um momento entrando no quadro negativo. Ok? Beleza? Mas se você tem dúvida sobre o que fazem essas forças, você pode colocar essa aqui. Essa força, você pode colocar ela em qualquer ponto de sua linha de ação. Tá? Você coloca ela aqui, é mais fácil ver que essas forças causam uma rotação horária, logo um momento entrando no quadro negativo.
Agora vamos para a componente vertical. Seria o valor da força do binário, que é 6 vezes 0,30, que é meio, e aqui fica vezes o braço do binário. O braço desse binário é igual a 3, né? E a distância entre as linhas de ação dessas forças, que é 3. E é positivo, né? Essas forças tendem a girar no sentido anti-horário. E aí, cancelando, aqui fica 3, e aqui fica 3, isso dá 3 menos 3 raiz de 3, tá? Aqui mais 9. Tá? Beleza? Acho que isso eu posso escrever assim. 3 vezes 1, 3 vezes 3, menos raiz de 3, tá? E esse é o positivo, né? Ok? Kilonewton por metro. É positivo porque a raiz de 3 é menor do que 3, né? Logo, 3 vezes esse número dá um número positivo. Tá? Podemos passar a conta aí. Aqui seria igual o momento resultante. O momento resultante vai ser igual ao momento de 5 mais o momento de 6. Aqui seria igual a menos 9 mais 3 vezes 3 menos raiz de 3, que dá... Bom, aqui você tem menos 9, 3 vezes 3 é 9. Aqui é menos 3 raiz de 3, e isso dá menos 3 raiz de 3 kN por metro. E é negativo. Okay? Ou seja, o momento de 5 kN, ele ganha de um momento de 6 kN. Né? Ok? E essa seria a resposta ao problema. Beleza? A vantagem que tem o método das componentes é que é muito fácil determinar o braço dos binários das componentes, né? Por exemplo, dessa componente horizontal, o braço seria apenas essa distância, né? Se você logra descobrir qual é, e talvez para esse problema é fácil, você pode descobrir isso. Se você logra descobrir qual é o braço desse binário, ou seja, esse binário de 6 tem um braço igual a essa distância, né? Seria o braço desse binário. Se você logra descobrir essa distância, basta você multiplicar o valor dessa força por essa distância e você vai ter a intensidade do binário de 6 kN, né? Da mesma forma, se você logra descobrir qual é o braço deste binário, então, o braço é a distância entre as linhas de ação desse binário, que seria essa distância aqui, né? Essa distância aqui. Se você logra descobrir essa distância, basta multiplicar a força do binário pelo braço e você vai ter a intensidade desse binário, né? Eu acredito que é fácil de descobrir nesse caso, né? Mas eu quis fazer o problema usando as componentes porque esse método nunca falha. É um método muito fácil e sempre seguro para determinar o momento do binário resultante, né? A única coisa que você tem que ter cuidado é na hora de você descobrir qual é o sinal dos momentos, né? Ok? Tá? Isso tende a ser confuso, a dar problema. Assim, apenas você analisar em que sentido esse momento tende a rodar a estrutura. Beleza? Bom, alguma dúvida? Pergunta aí. Aqui não ouviu alguma coisa aí? Eu tenho, professor, dúvida. Diga. Você tinha falado que o ponto podia pegar como referência o ponto B ou o ponto A que daria o mesmo valor, né? Tem que dar isso aqui. E qual ponto que você pegou como referência nessa resolução? Nenhum. Ué, Você não peguei nenhum. Você repare que eu não estou analisando não estou analisando o momento do binário em relação a nenhum ponto. Eu estou apenas determinando, por exemplo, o momento desse binário aqui
esse é o binário da componente horizontal, eu estou determinando o momento desse binário apenas como o valor da força vezes o braço do binário. E o braço do binário é a distância entre as linhas de ação dessas duas forças. Se isso aí, não estou usando nenhum ponto. Ok? E se fosse, eu não entendi, se fosse usar algum ponto, seria como diferente? Se fosse algum ponto, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você fosse usar algum ponto. Por exemplo, o ponto B. Tá? Vamos ver. Vou apagar aqui alguma coisa. Supor que você quer calcular o momento dessa força, dessa força, dessa força e dessa força em relação ao ponto B. Então, se você vai calcular o momento de uma força por separado, aí você tem que escolher um ponto, né? Se é o momento de um binário, basta você descobrir o braço desse binário e você calcula a intensidade do momento. Então, vamos lá, vamos escolher em relação ao ponto B. Em relação ao ponto B, o momento dessa força vale zero, porque essa força não causa rotação sobre um eixo que passa por esse ponto, porque ela não tem braço, ela não causa rotação. Mas essa força sim causa rotação em relação a um eixo que passa por esse ponto, né? Então, esse aqui é zero. E quanto vale o momento dessa força em relação a esse ponto? Bom, você pode calcular da seguinte forma: você pode determinar o produto vetorial entre o raio vetor, que seria esse raio vetor aqui, que fixa a posição da força e esse vetor força, ou você pode descompor essas forças nas componentes e calcular o momento da componente vertical e o momento da componente horizontal. Tá, repare que o momento da componente horizontal também vale zero, porque a força horizontal é colinear com um ponto, ou seja, essa força ela não causa rotação em relação a um eixo que passa por esse ponto. Mas essa aqui sim causa rotação. Então, o momento dessa força vai ser apenas o momento da componente vertical em relação a um eixo que passa pelo ponto B. Quanto vale? Vale o valor da força, que é F seno de 30, ou seja, 6 vezes meio, pelo braço dessa força em relação ao ponto B, o braço dessa força vai ser igual a essa distância, que vale 3. Então, é 3. Ok? E é positivo ou negativo? Olha, essa força tende a girar no sentido anti-horário, sai do quadro positivo. Tá, vamos lá, vamos para outra força. Essa aqui. Vamos para essa força. Que momento causa essa força em relação ao ponto B? Bom, a componente horizontal causa momento, porque ela tem braço. Qual é o momento da componente horizontal em relação ao ponto B? É igual à distância entre a linha de ação da força e o ponto B, que seria essa distância aqui. Vale 1. E o momento da componente vertical é o valor da força vezes o braço, que seria a distância entre a linha de ação da força e o ponto B, que é a distância aqui, que vale 3. Então, vamos lá. Esse aqui vale 5 vezes 3 quinto, né? A componente horizontal é paralela ao lado 3, é 3 quinto. E o braço dessa força é igual a essa distância, que vale 1. E é positivo ou negativo? Olha, essa força, quando ela age sobre a estrutura, nesse ponto, em relação ao ponto B, ela tende a girar a estrutura no sentido anti-horário, logo também é positivo. Ok? A componente vertical, ela causa um momento igual a 5 vezes 4 quinto. Ok? Ou seja, o valor dessa força, que vale 5, projetando fica 4 quinto, e o braço dessa força é igual a 3, né? A distância entre a linha de ação da força e o ponto B vale 3. Ok? E é positivo ou negativo? Tende a girar no sentido horário, né? Então, entrando no quadro, é negativo. Beleza. E agora vamos para essa força.
essa força, a componente vertical, não causa momento, porque ela é colinear com o ponto B, e a componente horizontal causa um momento igual ao valor da força, que é igual a 6 raiz de 3 sobre 2, tá? Vezes o braço, que é essa distância aqui. Valeu. Ela tende a girar no sentido horário, logo entrando no quadro, igual a 0. E é assim como você determina o momento de cada uma das forças. Se você vai determinar o momento de cada força por separado, você tem que escolher um ponto. Tá? Beleza? Mas se você vai escolher um binário, não precisa escolher nenhum ponto. Basta você descobrir qual é o braço desse binário, por exemplo, desse binário horizontal. Basta você multiplicar o valor da força pelo braço do binário e você vai ter o valor do momento do binário, né? Então, faça essa conta aqui. Se você faz essa conta aqui, você deve chegar a esse resultado. Ok? Será que dá? Vamos lá, vamos ver se vai dar. Olha. Será que dá? Não sei. Olha aqui, cancela. Aqui fica, olha, se dá, olha. Esse fica 3, aqui fica 9. Aqui fica 3. Aqui fica 12. É 9, 3, 12. Esse cancela com esse e fica 3 menos 3. Aí é 3. Dá a mesma coisa, né? Tem que dar a mesma coisa. Então, repare que se você escolhe esse ponto, dá a mesma coisa que se você faz a análise dos momentos dos binários por separado, né? Das componentes. Aqui, nesse caso, eu analisei as componentes horizontal e vertical de cada binário, né? Ok? Deu para entender aí? Consegui entender. Professor, para ser um binário tem que ter a mesma direção, né? Mas não necessariamente o mesmo módulo, certo? Não, tem que ter o mesmo módulo e sentidos opostos. Ah, por exemplo, esse binário aqui são duas forças com módulos iguais e sentidos opostos. O que tem que ter é braço, né? São duas forças. E essas duas forças, se elas têm que ter o mesmo módulo e sentidos opostos. Mas se elas são colineares, elas não geram momento, né? Ok? Tá? É como se você escolhesse, imagina que você escolhe esse objeto aqui e você aplica duas forças sobre ele. Uma força para cá e outra para cá. Ela tem um braço, esse binário tem um braço, logo gera momento. Se essas forças não têm braço, você não consegue rodar essa estrutura, ela não roda. Para ela rodar, tem que ter um braço. É o caso aqui, né? São iguais em módulo, sentidos contrários, tem um braço. Essas duas são iguais em módulo, sentidos contrários, e tem um braço, que é essa distância aqui. Ok? Entendi. Ô, Só mais professor. uma dúvida. Desculpa. Não, pode falar. Não, só mais uma dúvida. Eu não entendi como você achou a rotação quando você fez o exercício sem o ponto de referência, que você usou a regra da mão direita, mas eu não entendi de onde para onde que você estava rotacionando para poder encontrar. Por exemplo, qual? Por exemplo, essa componente aqui. Por exemplo. Sim. Você faz o seguinte, se você está analisando o momento que causa essa força em relação ao eixo que passa pelo ponto B, imagine mentalmente que você desliga toda a estrutura de onde ela está agarrada. Imagine que você tem ela atravessada por um eixo aqui. Se você puxa aqui com essa força, o que você esperaria? Essa estrutura vai rodar assim, né? Sim? Sim, em relação ao ponto, eu entendi. Eu não entendi quando você analisou no momento binário. Porque você pegou, a gente pega de cá para cá, aí a gente vê que tá saindo. Eu não entendi de onde para onde que a gente tem que girar a mão direita. Tá, vamos ver. Vamos supor esse aqui, olha. Vamos supor esse aqui. Esse binário, né? Vamos supor. Agora você esqueça todo o resto e analise apenas analise o que acontece se você aplica essas duas forças sobre essa estrutura.
Em que sentido você acha que ela tenderia a rodar? Horário ou anti-horário? Anti-horário, eu Ah, acho. sim, anti-horário, né? Ok? Tá? Você imagina que são essas duas forças apenas as que agem sobre a estrutura e ela está desligada de todo, ela está livre no espaço e você aplica uma força para aqui, né? No sentido anti-horário. Logo, no sentido anti-horário, aplicando a regra da mão direita, a gente usa esses 4 dedos para indicar o sentido da rotação, anti-horário, e o polegar indica o sentido do momento, né? Se está saindo do quadro, a gente escolheu como convenção. Momentos saindo do quadro são positivos, então essa força gera um momento, ou seja, esse binário gera um momento positivo, né? Ok? Ok, entendi. Muito obrigada, professor. Assim, por nada, mas isso não é simples, né? Essa é uma boa pergunta, porque isso tende a gerar confusão. Se você erra no sentido do momento, no sinal do momento, a conta vai estar toda errada, né? Então, façam com cuidado. Quando eu falei essa ideia de, deixa eu ver se eu consigo. Imagina que você tem uma estrutura qualquer, você tem uma força aqui, você tem um binário agindo sobre ela. Essa força aqui e essa força aqui. É um binário agindo sobre essa estrutura. Em que sentido essas forças tendem a girar a estrutura? Olha, você pode desenhar as linhas de ação da força e você pode colocar essas forças em qualquer ponto da sua linha de ação. Ou seja, você pode, por exemplo, colocar essa força aqui. Essa pode colocar aqui. E aqui é mais fácil ver em que sentido esse binário tende a rodar a estrutura, né? Seria no sentido horário. Eu vou entrando no quadro. Ok, pessoal. Tem outra dúvida? Alguém ia perguntar outra A dúvida aí? minha, a minha dúvida é que se eu tenho um sistema com um binário e uma outra força qualquer, eu tenho que escolher um ponto de referência, né? Para descobrir o momento total. Você pode, por exemplo, analisar o momento do binário, sem escolher ponto de referência, mas tem que escolher um ponto para descobrir o momento da outra força, né? Ok? Que gracinha aí, professor. É? É sua filha pulando aí. Ah, ela quer aparecer, né? Então é isso, né? O binário você pode fazer, analisar apenas ele sem escolher nenhum ponto, né? Mas, para o caso da força. Mas como é que eu juntaria isso depois? Ah, são É momentos. São momentos. só soma? Só soma, vetorial, são Ah, vetores. então beleza. Ok? Olha, se por acaso, por exemplo, imagine que você tem esse binário e tem uma outra força aqui. Tá? Essas duas formam um binário. Você pode calcular o momento desse binário. Vai ser um vetor entrando, vai ser um vetor aqui entrando no quadro. E agora, no momento dessa força, você tem que escolher algum ponto para analisar o momento dessa força, né? Ok? Mas aí vai depender do ponto que você escolhe, o momento dessa força, né? Ok? Beleza? Beleza. Vai depender de qual seria o ponto. Acho que entendi. Tá? Se você, por exemplo, escolher esse ponto aqui, o único momento em relação a eixo que passa por esse ponto vai ser um momento binário, porque essa força não faria momento. Aí vai depender de onde eu escolher, né? É, Exatamente. Vai depender. entendi. Só não depende se você tem apenas binário. Não, bacana, entendi. Ok. Mais pergunta, dúvida? Ok, pessoal, eu vou desligar então a gravação, mas fique à vontade aí, quiser fazer uma pergunta, quiser sair.